Praticamente todos estão familiarizados com a imagem do cavalo alado. Pégaso, como essa criatura era conhecida pelos gregos, foi vista na arte e apareceu em lendas por centenas de anos. Pégaso é tão familiar em obras modernas que pode ser fácil esquecer quão antigas são suas raízes. O cavalo alado aparece frequentemente na mitologia grega como companheiro de grandes heróis e assistente de Zeus. Antes de continuar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A lenda de Pégaso começou com uma fonte bastante improvável. Um dos monstros mais aterrorizantes de toda a mitologia grega. Medusa já foi uma das mulheres mais bonitas do mundo, até ser abusada por Poseidon em um templo de Atena. Como punição por profanar um espaço sagrado, a deusa transformou a garota em um terrível monstro. Perseu foi enviado para matar Medusa. Enquanto suas irmãs monstruosas eram imortais, Medusa poderia ser morta. Com a ajuda de Atena, Perseu decapitou o monstro. Perseu fugiu da caverna, auxiliado pela velocidade das sandálias aladas de Hermes e pela invisibilidade concedida pelo elmo de Hades, enquanto as outras górgonas despertavam. Quando Medusa foi atingida pela espada do herói, seu sangue derramou no chão da caverna. Desse sangue nasceram 2 filhos de Poseidon. Seu filho Crisaor não desempenharia um papel importante nos mitos posteriores. Ele era o pai do gigante Geryon, que foi o 10º dos 12 trabalhos de Hércules. Mas fora isso, seu nome desapareceu da lenda. Crisaor geralmente era mostrado como humano, pelo menos em forma, e seu nome implica que ele carregava uma espada de ouro. Sua ausência de mitos posteriores sugere que ele era mortal e acabou falecendo. Pégaso, no entanto, teve um destino muito diferente de seu irmão humanoide. O cavalo imortal que nasceu do sangue da Medusa se tornaria uma das criaturas mais famosas da mitologia grega. Como um animal terrestre com asas, Pégaso tinha uma conexão óbvia tanto com a terra quanto com o céu. Mais surpreendente, no entanto, é sua conexão com a água. O pai de Medusa era o oceano e sua mãe, Phorcys, era uma deusa primordial do mar. Poseidon sempre esteve ligado aos cavalos. Muitos mitos diziam que ele havia criado o primeiro cavalo, e muitas vezes ele era acompanhado pelo meio cavalo, meio peixe, Hipocampo. O filho de Poseidon com Deméter, Arion, era outro cavalo imortal. Pégaso manteve essa conexão familiar com a água. Ele foi principalmente associado à água doce em vez do mar, especificamente as fontes de água doce fria que eram abundantes nas montanhas da Grécia. Na verdade, pensava-se que o nome Pégaso veio do local de seu nascimento perto das nascentes, Pegai em grego, que era uma fonte de oceano. O mais conhecido dos mitos que caracterizam Pégaso é o de Belerofonte. O herói havia nascido em Corinto, mas foi exilado sob a acusação de assassinato. O rei de Tirinto teve misericórdia dele e o refugiou em seu palácio, mas o jovem atraiu a atenção da rainha durante sua estadia lá. Como homem honrado, Belerofonte rejeitou os avanços da rainha. Por despeito, ela disse ao marido que seu convidado havia tentado atacá-la. O rei não podia ofender Zeus matando um hóspede sob o mesmo teto que o abrigara. Em vez disso, ele enviou Belerofonte ao pai de sua esposa, Iobates, com uma carta ordenando sua execução. Iobates, porém, não leu a carta por 9 dias. Tendo recebido Belerofonte em sua casa durante todo esse tempo, ele também estaria violando as leis sagradas de hospitalidade de Zeus se atacasse seu convidado. Iobates apresentou um plano e ordenou que seu agora indesejado gesto matasse a quimera. O rei estava certo de que essa tarefa resultaria na morte de Belerofonte, sem violar diretamente as leis da hospitalidade. A quimera era uma fera cuspidora de fogo que devastou o interior de um estado vizinho, Lícia. Com corpo de bode, cauda de cobra e cabeça de leão, era uma criatura aterrorizante. Em seu caminho para enfrentar a quimera e provavelmente encontrar seu destino, Belerofonte encontrou um famoso vidente, Polídus. Este adivinho salvou a vida do príncipe Glaucus de Creta enquanto servia sob o rei Minos. O homem disse a Belerofonte que para vencer a luta contra a quimera, ele precisava buscar a ajuda de Atena para domar Pégaso. Para isso, teria que adormecer no templo da deusa. Belerofonte fez como o vidente recomendou e dormiu na noite seguinte no templo de Atena mais próximo. A deusa apareceu para ele em um sonho e colocou um freio de ouro ao lado dele. De acordo com algumas fontes, esta peça mágica de aderência foi o primeiro freio inventado. Atena disse ao herói para fazer um sacrifício a Poseidon, que em algumas versões da história é o pai de Belerofonte, bem como de Pégaso, e para mostrar ao deus o freio ao fazê-lo. Quando Belerofonte acordou, a rédea de ouro estava ao lado dele, exatamente como no sonho.
Na manhã seguinte, Belerofonte fez o sacrifício de um touro branco a Poseidon, como Atena o havia instruído a fazer, e ergueu o freio para que o deus pudesse vê-lo. Ele também construiu um altar para Atena para agradecê-la por guiá-lo. Seguindo as visões do vidente, Belerofonte encontrou Pégaso bebendo na fonte de Pirene fora de Corinto. Sem dificuldade, ele foi capaz de montar a fera anteriormente indomável. Quando ele colocou a rédea de Atena no cavalo, ela seguiu suas instruções. Pégaso voou com seu novo mestre para as terras que haviam sido quase destruídas pela Quimera. Ao voar em grande velocidade, eles foram capazes de escapar do sopro de fogo do monstro. Belerofonte atirou flechas no grande monstro, mas pouco lhe fez mal. Ele teve a ideia de derrubar sua lança com um pedaço de chumbo. Voando de cima, ele foi capaz de usar sua lança para enfiar o chumbo na garganta da Quimera. Incapaz de expirar suas chamas, a Quimera foi queimada por dentro e morreu. Com a ajuda de Pégaso, Belerofonte consolidou seu status como um dos grandes heróis lendários da Grécia Antiga. Hoje, o local da batalha lendária ainda é identificável. A região de Lícia, na Turquia moderna, é conhecida por suas fontes geotérmicas, que disparam fogo eterno do solo. Se acreditava que essas chamas movidas a metano eram os restos da destruição de Quimera. As aventuras de Pégasus com o herói não terminaram com a morte ardente da Quimera. Esse foi apenas o começo da história de Belerofonte e o papel do cavalo nela. Belerofonte foi capaz de ter sucesso nessas missões apenas com a ajuda de Pégaso. Em sua luta com as Amazonas, ele voou sobre as cabeças dos grandes guerreiros e atirou neles com pedras de cima. O herói se casou com a filha do rei e recebeu o reinado sobre metade do reino. Ele ficou rico com a renda de seus ricos vinhedos e campos frutíferos. Belerofonte teve pelo menos 3 filhos. À medida que a fama do herói aumentava, no entanto, também aumentava seu ego. Eventualmente, Belerofonte ficou muito ambicioso. Depois de tantas grandes vitórias, o herói se convenceu de que havia conquistado um lugar entre os deuses. Montando o Pégaso, ele incitou o cavalo a voar em direção ao pico do Monte Olimpo. Essa arrogância irritou Zeus, que enviou um mosquito atrás deles. Quando a mosca picou o cavalo alado, ele se balançou e acabou jogando Belerofonte de suas costas. O herói caiu por terra e acabou cegado por um espinho quando caiu. Ele viveu o resto de sua vida na obscuridade e na miséria. Outras histórias contestam o papel de Zeus na queda de Belerofonte. Dizem que o herói ficou nervoso e duvidoso ao se aproximar do Olimpo, acreditando que não era realmente o lar dos deuses. Quando ele olhou para a terra abaixo dele, ficou com tanto medo que perdeu o controle de Pégaso. Esta versão da história não adverte o herói por sua arrogância, mas sim por sua falta de fé. Segurando um pouco mais e não olhando para trás para o que ele havia deixado para trás, ele teria sido recompensado com a imortalidade. Embora Belerofonte tivesse sido jogado no chão muito abaixo, para sua morte ou para anos de sofrimento, Pégaso continuou sua jornada para o Monte Olimpo. Quando ele chegou, Zeus deu as boas-vindas à criatura imortal. Pégaso foi levado para os estábulos do Olimpo para viver uma vida confortável entre os deuses. Quando Pégaso chegou ao Olimpo, ele se juntou a um estábulo cheio de animais notáveis. De fato, os cavalos dos deuses eram figuras bem conhecidas na mitologia. Esses cavalos imortais eram principalmente descendentes dos deuses do vento. Enquanto os deuses dos 4 ventos eram frequentemente descritos como homens, eles também tomavam a forma de cavalos. Eles eram Bóreas, Eurus, Notus e Zéfiro. As contrapartes femininas dos 4 ventos eram as Harpias. Juntos, eles produziram muitos dos famosos cavalos olímpicos. Havia outras montarias e animais de carruagem no Olimpo. A carruagem de Apolo era puxada por um par de cisnes gigantes, enquanto sua irmã Ártemis havia domado 4 cervos. Apesar dessas variações, no entanto, os cavalos ainda eram os animais de trabalho preferidos dos olímpicos. Nos estábulos dos deuses, Pégaso estava em boa companhia. Como parte dos estábulos olímpicos, Pégaso tornou-se associado a Zeus. O poeta Hesíodo afirmou que o grande cavalo alado se tornou o portador dos raios de Zeus. Pégaso tornou-se um dos auxiliares favoritos e mais confiáveis do deus do trovão. Entre os famosos cavalos dos deuses e heróis, Pégaso deu seu nome a toda uma linhagem de cavalos alados. Vários desses cavalos fantásticos estão associados a Poseidon. Além de seus cavalos marinhos, os hipocampos com suas caudas de peixe, muitas imagens de Poseidon também retratam sua carruagem sendo puxada por uma equipe de equinos alados. Se conta que ele deu um par desses animais ao herói Pélope.
Havia também uma raça inteira de cavalos alados com grandes chifres que se acreditava serem nativos da Etiópia. Com o próprio Pégaso nascendo na África, de acordo com as tradições da lenda da Medusa, eles podem ter sido relacionados a ele. Enquanto todas essas criaturas aladas eram conhecidas como Pégasos, Pégaso sempre foi destacado como uma criatura distinta de outras de seu tipo. Eventualmente, Zeus ficou tão satisfeito com o serviço do cavalo que o colocou para sempre nas estrelas como uma constelação. Uma das razões pelas quais Pégaso continua sendo uma figura tão conhecida na mitologia grega é porque ele era o tema favorito dos artistas do período. As façanhas dos heróis eram frequentemente ilustradas em cerâmica grega, mosaicos e afrescos. A cena da morte de Medusa, incluindo o nascimento de Pégaso, combinou os elementos favoritos de um herói lendário e um monstro terrível. As novas aventuras de Belerofonte proporcionaram outras oportunidades para retratar o cavalo alado em uma cena de heroísmo. A beleza do cavalo imortal contrastava com a feiura desarticulada da quimera. Mais tarde, as duas criaturas se tornaram motivos populares por conta própria. A quimera representava ferocidade, enquanto Pégaso e Belerofonte eram um par heróico. A história da queda literal da graça de Belerofonte era um assunto favorito para obras alegóricas. Nelas, a fuga de Pégaso em direção ao Olimpo representava os perigos da arrogância. Quando Belerofonte foi substituído por Perseu no imaginário popular, o heroísmo de seu voo em Pégaso só foi reforçado. O aspecto preventivo da história de Belerofonte foi perdido para o espírito de aventura e virtudes de Perseu. Como parte do séquito bestial de Zeus, Pégaso e sua prole aparecem com destaque em algumas das imagens mais majestosas do deus. Como o mais reconhecível dos cavalos imortais, Pégaso é identificado com quase todas as imagens das carruagens dos deuses. Pégaso também foi identificado com os dons artísticos inspiradores das musas, tornando-o ainda mais popular entre os pintores. Pégaso assumiu um simbolismo na arte independente de sua associação com qualquer mito em particular. Os gregos gostavam de retratar animais híbridos e criaturas fantásticas. Enquanto muitos deles eram monstruosos ou perigosos, como a quimera que deu nome a esses híbridos, Pégaso tinha uma caracterização mais positiva. Apesar de ser um híbrido de características equinas e aves, Pégaso nunca foi descrito como uma quimera. O cavalo alado ajudava os heróis, demonstrando bravura e lealdade contra os inimigos de Belerofonte. Sua associação com as musas através de suas fontes inspiradoras o ligava à arte, poesia e atividades criativas. Pégaso era geralmente representado como um cavalo branco, uma cor associada à pureza e à luz. Pégaso continuou a ser tão popular após a era greco-romana quanto durante ela. Na Idade Média, o cavalo alado era usado como símbolo de energia física e intelectual, e o uso dessa energia para se mover em direção à honra. Pégasus ainda é visto hoje no brasão e bandeira da Toscana. Foi adotado depois que a liderança da resistência local o usou como seu emblema na Segunda Guerra Mundial. Com o surgimento de paraquedistas na Segunda Guerra, a Força Aérea Real Britânica começou a usar a silhueta de Belerofonte montada em Pégaso como uma insígnia. Embora a insígnia não seja mais amplamente usada, o processo de seleção para a Brigada de Paraquedas de Elite ainda é chamado de Companhia Pégaso. Em homenagem ao heroísmo dos paraquedistas britânicos durante a invasão da Normândia, uma ponte importante na região ainda é conhecida como Ponte Pégaso. Pégasus também tem sido usado como um símbolo corporativo. Várias empresas, principalmente a ExxonMobil, usaram o cavalo alado em seus logotipos e publicidade. Esse uso de Pégaso como logotipo corporativo deixou sua marca no mundo urbano. Pégasus tornou-se um elemento comum em filmes de fantasia e literatura, particularmente aqueles que têm outras influências da mitologia grega. C.S. Lewis, por exemplo, apresentou cavalos voadores junto com deuses e ninfas gregos em As Crônicas de Nárnia. Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha vive e luta ao lado de Pégaso como a princesa das míticas Amazonas. No filme Hércules, ele é, ao contrário dos mitos originais, um ajudante desse herói lendário. Como Perseu, Hércules tornou-se associado ao cavalo voador no imaginário popular, apesar de nunca montá-lo nos mitos antigos. Como seus parentes próximos, os unicórnios, os Pégasos se tornaram parte da fantasia e da mídia infantil. Enquanto elementos do heroísmo e graça da criatura permaneceram, no entretenimento, o cavalo alado tornou-se sinônimo de aventuras fantásticas e imaginativas. A cautela contra voar muito alto como Belerofonte foi perdida. Pégaso hoje é uma criatura de maravilha e liberdade que pode levar seu cavaleiro tão alto quanto as estrelas.
Através das correntes que ele criou, o Pégaso do mito estava ligado às musas. Este grupo de semideusas inspirou artistas, poetas e músicos a criar trabalhos inovadores de beleza. Hoje, Pégaso continua ligado a esse espírito de bela inovação. Os artistas continuam a encontrar inspiração na forma do cavalo voador. Seja nas artes plásticas ou nos quadrinhos, Pégaso continua a ser retratado como uma criatura de beleza e graça únicas. Os gregos viam Pégaso nas estrelas quando desenhavam suas constelações. Hoje, as aeronaves da vida real e da ficção levam seu nome enquanto voam pelos céus. Para os antigos gregos e para o público moderno, a imagem do cavalo voador é uma maravilha. Embora sua história possa ter começado com a morte de um terrível monstro, Pégaso tornou-se uma imagem duradoura de graça através dos tempos. O que você achou da história de Pégaso? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima!